Oi, gente, tudo bem? A paz? Meu nome é Paz do Alisson. Senhor, meu nome é Lara. E a gente vai falar hoje sobre o que é temperança. Então, temperança é domínio próprio. Explicação. Olha, temperança, na minha opinião, domínio próprio significa que você ter de Deus a capacidade de você não meio que sair das coisas de Deus, ou seja, não deixar o pecado tomar conta de você. Então, por exemplo, Quer ver um exemplo de temperança? Sabe quando você briga com seu irmão, ele fala aquela palavra, ele te ofende, você briga com ele e dá vontade de você puxar o cabelo dele, de esmagar ele, de bater nele, e aí você para e pensa, meu Deus, a palavra de Deus diz que nós temos que ser temperantes, então você não faz isso, você clama o nome de Jesus, pede por paciência e você é temperante. Poxa, ele é muito chata. Pelo amor de Deus, por que você fez isso? então vocês viram como é que a gente está falando na nossa linguagem. Mas esse assunto é muito rico. Então, bora pra aula. A paz do Senhor, Juvenis! Nós estamos muito felizes por estarmos com vocês neste dia tão agradável para falarmos sobre temperança. Sejam bem-vindos à nossa aula. Você que está nos visitando do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, deixe um comentário falando de onde você é, né, Lu? Sim, é um prazer ter vocês aqui. Deixa sua curtida, coloca o comentário aí marcando sua presença e vem ser cheio de Deus com a gente. Porque essa aula vai ser forte, né, Luiz? Com certeza! E nós estamos preparando algo espetacular, não é, Fabrício? Poxa, muito bênção. Nós vamos hoje falar sobre temperança. Nossa aula Uau. com as meninas aqui, com todos vocês. Uma aula muito rica, onde nós vamos aplicar essa aula e vamos orar então nessa hora para iniciarmos a aula. Amém? Amém. Senhor, nós oramos ao Senhor, bendizemos o Teu nome, pedimos uma bênção do Senhor para todo o proceder dessa aula, para que haja a Tua mão e o Teu ensino sobre nós, para que o Espírito tenha liberdade para aplicar a Tua aula nos nossos corações e ensinando a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Vitor e estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe. E o nosso texto se encontra em Gálatas 5, 22 a 25. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o segundo texto se encontra em 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, assim, corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E essa foi nossa leitura, Juvenis. Fique com a aula. Tchau! Então nós vamos iniciar a nossa aula e o início vai ser sobre a temperança, que é um fruto do Espírito. Onde esse fruto do Espírito, ele nasce no coração do homem quando nós deixamos o Espírito Santo habitar na nossa vida. O Espírito Santo tem liberdade para exercer um trabalho na nossa vida, para que venha gerar de nós. Mas só tem isso quem realmente é crente. Quem vive uma vida de santidade, uma vida com o Senhor, uma vida que o fruto do Espírito vai começando a nascer no coração do homem. Então, o fruto do Espírito são 9 frutos, né? E a temperança, ela é o 9º fruto. Lá em Gálatas, né, fala sobre o 9º fruto. E essa temperança é muito importante na vida do cristão. O cristão, ele tem a temperança. Já as pessoas hoje, fora do evangelho, ele não tem temperança. Mas já o cristão, ele tem a temperança. E a temperança, ela equilibra, é o equilíbrio do ser humano. Onde as pessoas conseguem estar equilibradas, as pessoas conseguem se controlar, ela consegue se auto-julgar, se autoavaliar, sem poder, às vezes,
passado alguns limites, né? Onde nós vamos ver todo o proceder dessa aula. Os irmãos vão ver aí como que as coisas acontecem quando nós não temos a temperança. Nós temos até exemplo de alguns irmãos, nós vamos ver nessa aula, de alguns irmãos que não têm temperança. Não é isso, Tainara? É verdade, Bill. E uma coisa que é muito interessante sobre a temperança como o fruto do Espírito Santo, porque só tem temperança, a legítima temperança, aquela que vem de Deus, aquele que foi moldado pelo Espírito, aquele que o Espírito está gerando o fruto. E veja, não é o fruto do Espírito Santo, é a temperança isolado. É um fruto só. Então, tudo está sendo gerado em contínuo. É como se todos eles estivessem sendo formados juntos. Então, falar, eu tenho temperança, só não sou manso. Isso não existe, né, Bill? É verdade, é verdade. Porque, como o próprio Bill falou, temperança é um equilíbrio. Então, basicamente, é o fruto do Espírito sendo gerado em nós, trazendo um equilíbrio a nós por completo. Nós somos pessoas mansas, pessoas de paz, pessoas tranquilas, pessoas amorosas, pessoas que gozam de uma felicidade, de uma alegria, que as pessoas que são plenas em Deus. Então a temperança faz parte desse equilíbrio completo. A temperança é o equilíbrio de todos os frutos do Espírito agindo na vida da gente. E o texto áureo dessa lição é muito legal porque não está no Novo Testamento. O texto áureo está lá em Provérbios, que fala: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Mostra como é mais fácil um homem tomar uma cidade à força do que ele conseguir controlar o seu próprio espírito, do que ele conseguir ter equilíbrio naquilo que ele sente, naquilo que ele faz, e como isso é importante nas nossas vidas. E é incrível, Juvenis, como que esse ensino ele é valioso para mim e para você. Paulo, quando ele quer falar sobre... Ele escreve a carta aos Gálatas em Gálatas 5:22, e em Coríntios ele vai continuar falando como que o cristão ele pode alcançar essa temperança. E para isso, ele traz o exemplo do atleta, porque o atleta, ele é movido à disciplina, mas não só a disciplina. Ele tem a temperança também. E vocês vão entender o porquê. Eu não tenho lá o meu shape de atleta, então eu trouxe uma pessoa que tem aí capacidade de fala para trazer o exemplo para a nossa aula de hoje. Muitos de vocês conhecem essa figura que está aparecendo aí na tela, que é o Michael Phelps. Ele é um nadador recordista. Ele é conhecido no mundo inteiro como um dos melhores nadadores que já existiram no mundo. E se vocês perguntarem como que ele alcançou isso, eu posso te responder. Esse homem, quando ele estava treinando, estava aí se exercitando para as Olimpíadas, ele comia 12.000 calorias por dia. Por dia. Bill, a dieta normal de um ser humano é 2.000 calorias. Quando a pessoa passa de 2.000 calorias, ela já está indo para o sobrepeso, ela começa a ganhar peso. Ele comia 12.000 calorias e ele mantinha ali o corpo dele saudável porque ele se exercitava muito. Ele passava 5 horas por dia dentro da piscina, 7 dias por semana, ou seja, todos os dias dentro da piscina. E ele também começou a treinar com 7 anos de idade. E sabe quando ele ganhou a primeira medalha dele? 16 anos. Ele ficou 9 anos treinando para ganhar uma medalha aos 16 anos de idade. Thay, o que isso tem a ver com a lição de hoje? É uma pergunta que todo mundo poderia fazer. Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer que nós somos como os atletas. E nós estamos numa corrida. Nós estamos num desafio. E aí ele coloca o paralelo. O Michael Phelps, ele fez isso para ganhar uma medalha. Olha o esforço, olha a disciplina que esse homem teve que exercer para alcançar uma medalha. Nós estamos correndo por algo que é muito maior, que é a coroa de glória, a coroa da justiça que nós receberemos no céu. Então, o que nós temos empenhado nessa trajetória para alcançar a nossa coroa, a nossa recompensa? Porque aqui no mundo as pessoas estão fazendo um sacrifício extremamente grande para alcançar uma coisa que ela é vã e passageira. Poxa, ele vai morrer, ele não pode levar as medalhas dele, não é verdade? É verdade. Mas nós, quando nós partimos dessa vida, nós temos um tesouro reservado no céu. Glória a Deus. E aí
aí Paulo vai trazer o paralelo dele, que para mim é o mais incrível dessa parte, é que ele diz que não só com disciplina esse atleta vai conseguir vencer, mas com temperança. Por quê? A temperança, ela é essencial para a sobrevivência, para nós nessa vida. Por quê? Se fosse só uma questão de disciplina, uma hora a gente podia fadigar. Poderia estafar, como diz aí no meio do pessoal da academia. Mas quando você tem temperança, você sabe equilibrar as coisas, né? É isso daí. A temperança é isso. Olá, juvenis. Qual é a importância, da temperança cristã? Essa é uma característica da excelência da vida cristã. O relacionamento do cristão no alcance da maturidade faz com que ele desenvolva características ou fruto do Espírito Santo que expresse o caráter de Jesus Cristo. E uma das excelências desse caráter cristão é a temperança ou o domínio próprio. Uma das palavras que compõe o termo grego é krasia, de onde vem a palavra governos. A temperança é a habilidade que o Espírito Santo concede à pessoa de dominar ou de governar o seu domínio pessoal. Dá a ela a capacidade de não ser manipulada, de não ser escravizada, de não ser dominada por nenhum conceito errado. Ela não é aquela pessoa que é atraída, que é seduzida, por exemplo, por uma emoção, por uma moda, por uma ideia, por um conceito, por uma ideologia ou por um instinto. Então é uma pessoa que tem o controle de si em todas as áreas. Então ela sabe responder no tempo certo, ela sabe administrar suas emoções de forma saudável. A temperança dá a ela a capacidade de gerir bem seu tempo, de gerir sua capacidade de decidir. Por exemplo, uma das características, ou talvez uma das amostras da falta de temperança é quando a gente não consegue controlar a quantidade de comida. Às vezes, alguém que está acima do peso é uma expressão de que talvez essa pessoa tem falta de temperança, porque ela não tem controle sobre a comida. Então, a temperança é a capacidade que o Espírito Santo dá a cada um dos crentes para governar e para controlar toda a sua vida, todo o seu reino, todo o seu domínio pessoal. Deus abençoe vocês, que vocês possam crescer nesse fruto para a glória de Deus. Dentro disso tudo, a gente pode ver que há malefícios de nós não termos uma vida equilibrada, de nós não termos uma vida temperante. Porque o que acontece? Quando nós deixamos de lado a temperança e vivemos uma vida de qualquer jeito, sem disciplina, vivendo ao bel prazer, nós temos grandes dificuldades em se relacionar com as pessoas. Você vai ter uma extrema dificuldade de se relacionar com as pessoas da sua escola. Porque você não sabe conversar, você não sabe agir nos momentos que você deve agir com paciência, com mansidão, você não sabe se posicionar, você não sabe expressar aquilo que você acredita, então você vai ter um sério problema. Cada pessoa tem uma certa personalidade. Alguns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos. E a gente tem que ter a temperança para lidar com essas pessoas e levar a nossa vida diariamente. E uma coisa que a lição deixa bem claro pra gente são alguns casos de pessoas que não tiveram temperança. Vocês sabem alguém que por algum momento da vida se desequilibrou, não teve temperança, não conseguiu manter essa disciplina em amar a Deus? Vocês conhecem? Um exemplo? Exemplo fala, a pessoa que falta esse autocontrole, como a palavra diz. A Bíblia cita alguns exemplos. Nós temos Davi, nós temos aí o exemplo de Salomão, nós temos o exemplo de Sansão. Então, pessoas que temos esse exemplo de pessoas na Bíblia. Davi era um excelente guerreiro. Nós comentamos um pouquinho antes de iniciar a nossa aula sobre Davi. Você falou assim, poxa, eu não acredito que Davi era esse homem. Foi ou não foi? Mas por quê? Porque em algum momento da vida dele, ele perdeu esse autocontrole, ele perdeu essa temperança. Não foi isso?
Eu amo, Bill, o fato das escrituras ser diferente de todos os livros que eu conheço. Por quê? Os livros, eles costumam esconder as falhas do autor, dos personagens principais e deixar você preso numa história que nem é real. A Bíblia é uma história verdadeira que ela mostra os fracassos dos grandes heróis, sabe? É verdade. Davi, aquele homem excelente, que a gente nunca esperava que Davi fosse errar, que é para quando a gente se sentir muito bom, muito grande, muito poderoso, a gente saber, eu posso errar, eu posso pecar. Só da brecha, se né? eu não vigiar. Só vigiar. Porque foi isso que Davi fez, que é um dos exemplos que a revista traz, né? Ele era um homem que amava muito a Deus, ele era um homem que se dedicava muito ao Senhor, mas em um momento da vida dele, ele não vigiou. E faltou aí em Davi um equilíbrio, um posicionamento. Ele, como rei de Israel, ele, como filho de Deus, não deveria ter feito o que fez e cometeu um dos pecados que dá até vergonha da gente dizer. Mas a Bíblia faz questão de deixar o exemplo dele ali, para que a gente pudesse aprender. Então, Juvenil, eu não sei onde você se encontra nesse momento, eu não sei qual é o seu nível de relacionamento com Deus, mas não se engane, se você deixar brechas, você pode cair. Outro exemplo também de falta de autocontrole foi Sansão, né? Como a gente percebeu que Sansão era um cara totalmente desequilibrado. Um cara que não tinha equilíbrio pra nada. Destemperado, né? Destemperado. O cara que não, uma hora fazia uma coisa, fazia outra, ele não tinha controle em nada. E a gente viu como isso destruiu a vida dele. Imaturo, né? Deus teve um chamado grandioso pra ele. Deus derramou sobre ele uma unção tal que a gente nunca viu na Bíblia. Deus deu um chamado pra ele sozinho libertar o povo de Israel, ser um juiz, ser um homem poderoso, mudar a história do povo de Israel, mas por causa da falta de autocontrole, da desobediência, ele destruiu tudo. E ele foi tão desobediente que ele viu os erros das pessoas, às vezes, com essa falta de autocontrole, é quando você vê. Ele viu. Ele estava percebendo, ele viu. O pai dele deu conselhos para ele. Não vai aqui, não tem aqui filho em Israel para que você possa casar. Ele foi no meio dos inimigos. Então, tem pessoas que, mesmo no autocontrole dele, ele quer afrontar, achar que ele pode. Não, eu tenho equilíbrio, eu sei controlar isso aqui, eu sei até onde eu vou. Então, carne não se brinca. É verdade. A carne não se brinca. A temperança, ela mostra que as coisas, o equilíbrio, toda a nossa vida tem que ter esse equilíbrio. É porque a gente precisa entender que enquanto estamos aqui nessa terra, somos filhos de Deus, mas enquanto estamos aqui nessa terra, nós temos que lutar contra a nossa natureza. E para vencer a nossa natureza, que é corrompida, que é caída, a gente necessita da temperança, porque é ela que vai colocar um freio e nos trazer o equilíbrio necessário, tanto para viver aqui, quanto para vencer, tanto para viver a eternidade, como para viver a realidade. É verdade. Se você tem a temperança, você enriquece, você cresce. Quando você não tem temperança, você produz carnalidade. Você se torna uma pessoa carnal, uma pessoa que não consegue ter um equilíbrio. Então, você se torna uma pessoa carnal, invejosa. Difícil de lidar. Mal-humorado. A pessoa fica ansiosa também. Claro. Toda ansiedade, a palavra diz isso, né? Porque quando o Senhor fala com Marta e Maria, o que ele fala? Marta, estás afadigada e ansiosa com muitas coisas. Uma só é necessária, a qual Maria escolheu a parte e não será tirada, porque é um controle. Jesus não disse que Marta não precisava fazer aquilo ali. Na verdade, ele disse que ela não tinha equilíbrio. Ela se fadigava com muitas coisas, ela não tinha equilíbrio. De saber a hora que era para ela parar, para ela ouvir, para ela aprender, a hora que era para ela fazer. Ela queria fazer tudo ao mesmo tempo. Ela queria resolver tudo de uma vez só. E não tem como. Porque quando a pessoa não tem temperança, ele está na obra da carne. E quando as obras da carne produzem o quê? Os irmãos vão ver as obras da carne. Ela produz o quê? Ela produz, as obras da carne, ela produz inimizade, lascívia, porfia, são características que traz maldade. Pode falar. É isso mesmo. Porfia, ela traz maldade, dissensões, então, muitas coisas que a carne luxúria. Traz. Interessante também que Paulo também nos trouxe que vivemos por meio de um espírito de poder, amor e moderação. Então, a capacidade de exercer domínio próprio sobre nós mesmos já está dentro de nós. Isso, o que nos falta é colocar em prática. É isso aí. Então, Exatamente. que esses exemplos nos sirvam de aí. alerta. O poder de ter o autocontrole, o direcionamento, o guia, a pessoa que
nos ajuda a se manter o autocontrole já está dentro da gente. A gente já tem a natureza de Deus através do sangue de Jesus, que a gente recebe o Espírito Santo. A gente tem o poder de manter uma vida equilibrada em tudo. Ser uma pessoa paciente, moderada, ser uma pessoa plena em todas as áreas da nossa vida. Só que nós não conseguimos chegar lá e acessar. É verdade. Mas você não consegue acessar, a palavra diz que você precisa ter a mente de Cristo, você precisa andar como Cristo. Quando a palavra fala assim, eu sou cristão, o que você fala quando você é cristão? Você quer dizer o seguinte, eu pareço com Cristo. Quando Pedro estava sendo lá, Jesus estava sendo crucificado, você é um deles. Por quê? Você fala igual a eles. Você se parece, né? Você parece com ele. Porque quando você anda com a pessoa, você se torna ela. É igual se nós dois estreitarmos relação, começamos, você na minha casa, vou na sua casa, nós conversamos junto e brincamos e falamos. Daqui a pouco você está parecido comigo, eu estou parecido com você. É normal isso daí. Sim. Você se torna, eu estou perto de uma pessoa que tem um sotaque nordestino. Você acaba pegando o sotaque daquela pessoa, mesmo sem você ser nordestino. Porque você começa a parecer com aquela pessoa. É a mesma coisa quando você tem o Senhor na sua vida. Quando o Senhor é Deus da sua vida, você vai se tornar como Ele. Assim como ele é, você vai ter a mente dele, você vai viver como ele. Então, esses frutos vão gerar no seu coração. Sim. Não vai ser algo forçado, eu não vou ter forçado, eu não vou forçar uma coisa. Não vai precisar, porque você vai ter o controle, você vai ter... Mas quando você não está com ele, que você alimenta a carne, existe uma parte que eu uso muito interessante, eu acho muito interessante essa parte. Quando Moisés, ele vê o soldado bater no hebreu, e ele vai e ele decide, né, defender aquele hebreu, ele mata o egípcio e solta aquele hebreu e foge para o deserto de Midian. Então ali tem um ensinamento muito tremendo, é quando nós temos uma escolha a fazer. É quando muitas vezes nós escolhemos para nós o que nós queremos. Nós queremos matar o egípcio na nossa vida e deixar o espiritual viver, deixar o hebreu viver. Uau. E quando o hebreu vive, quando o espiritual vive na nossa vida, isso vai gerar no nosso coração. Vai gerar o quê? Você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, os dons espirituais vão vir na sua vida, os frutos do Espírito vão fluir, os frutos do Espírito nós sabemos que... mas os frutos do Espírito são gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses frutos vão estar vivos na nossa vida, porque você é cheio de Deus. Sim. Se você estiver cheio de Deus, vai fluir. Mas se você não é cheio de Deus, você realmente aí você vai ter esses frutos ruins que a carne produz. Não tem jeito. Uma coisa muito interessante, Bill, é que Paulo, ele coloca eles em contraponto, né? Ele coloca as obras da carne e ele vem e traz o fruto do Espírito, mostrando que aquelas obras da carne, elas não têm mais domínio sobre aquela pessoa que vive no Espírito, controlada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. E o autocontrole, ele é necessário para a gente entrar no céu. Não tem como a gente entrar no céu e sermos salvos se nós não tivermos autocontrole. Autocontrole para fugirmos do pecado, fugirmos da aparência do mal. Autocontrole para decidirmos amar a Deus. Decidimos viver uma vida de santidade. E o que acontece? O autocontrole, ele está em tudo. A paz do Senhor, queridos juvenis. Para nossa aula de temperança, nada melhor do que a gente falar de tempero. Então vamos para a cozinha e vamos saber qual é o resultado da falta de equilíbrio no nosso dia a dia. E vamos para uma área tão simples que é a cozinha, né? Vamos ver então. O nosso cardápio de hoje vai ser uma crepioca. Vocês sabem fazer crepioca? Digita aí. A galera gosta muito dessa receita por ser uma receita fácil, uma receita fitness, já que não vai trigo, vai uma tapioca, uma receita leve. Só que o que acontece se a gente não tiver equilíbrio, não tiver temperança e a gente acabar exagerando no tempero? Vamos saber? Vamos lá. E pra gente demonstrar o que acontece com a falta de equilíbrio, eu vou fazer dois diferentes. Um equilibradinho, gostosinho daquele jeito, e outro sem equilíbrio nenhum. Então esse aqui vai ser o sem equilíbrio e esse aqui vai ser o equilibrado. Vamos lá. Então eu vou colocar um ovo em cada. Opa. Quebro o ovo. E agora o que eu faço? Nos dois eu vou mexer o ovo, ó, até ele ficar bem amarelinho, ó. Vamos colocar em cada uma, 2 colheres de tapioca. Essa aqui passou um pouquinho. Passou muito dessa aqui. 2 colheres de tapioca. Agora, vamos pegar a tapioca junto com o ovo e mexer.
até a massa ficar bem homogênea. Até esses pontinhos da tapioca se dissolverem e ficarem juntamente unidos com o ovo. Você já foi na sua casa, já fez esse processo. O ideal é você pegar a tapioca antes de você jogar ali, mas vamos dessa forma mesmo. Olha como você muda, tem a massa consistente, a tapioca misturando com o ovo. A massa das duas já está muito homogênea. Vamos para a parte do tempero. Agora que a gente já fez a nossa base, que é o ovo e a tapioca, como podemos temperar? Gente, como eu disse, essa é uma receita muito simples do dia a dia. Você pode pegar um pouquinho de sal, vamos fazer nessa aqui da equilibrada, ó. Uma pitada de sal, para deixar ela bem gostosinha. E no máximo que você pode colocar, um orégano, porque dá aquele gostinho maravilhoso, sensacional e simples. Essa é uma receita simples, que precisa só de sal. Mas, e se a gente for desequilibrado? Vamos colocar esse tempero aqui, ó. Eu não sei o nome. Esse aqui vai ficar gostoso, hein? Jesus amado. Agora vamos pro fogo. Depois de prepararmos as crepiocas, vamos colocá-las no fogo. Vamos colocar uma em cada recipiente. Vou começar com aquela que ficou meio desequilibrada, sem equilíbrio, aquela desvairada. Vamos colocar a que a gente fez equilibradamente. E voilá, gente. Essa é a nossa crepioca equilibrada e essa é a nossa tapioca desequilibrada. Qual foi o problema dela? Um excesso de tempero. Isso mostra por que nós devemos ter equilíbrio em tudo e a todo momento. Imagina se seus pais decidem fazer um arroz e colocar 1 quilo de sal. Imagina se sua mãe vai fazer uma carne e esquece do óleo, esquece do tempero, esquece de tantas outras coisas. Por isso, tudo na vida exige equilíbrio. E numa coisa tão simples que é a cozinha, a nossa culinária, necessita de bastante equilíbrio. Vou experimentar. Que nojo, cara! Horrível! Meu Jesus amado! Vamos ver como é que ela ficou por dentro, hein, gente? Jesus, que delícia! Ai. Que delícia, gente! Que espetacular! Olha isso, gente! Olha isso! Ó! Sejam equilibrados em tudo. Então a gente tem que ter o autocontrole de moldar toda a nossa vida. Moldar aquilo que a gente pensa, renovar a nossa mente, moldar aquilo que a gente fala. A língua, ela tem um poder de destruição enorme. Então... mas quando você consegue frear a língua, a palavra diz, quando você freia, poder frear todo o seu corpo. Sobretudo na sociedade que a gente vive, onde a fofoca virou algo luxuoso, né? Uma glamouração da fofoca. Vamos fofocar? Tem site de fofoca e eles são um dos mais acessados do Brasil e do mundo. Então as pessoas se interessam por fofoca e a fofoca deixou de ser um estereótipo ruim, né? Ah, tá fofocando. Não, vamos fofocar um pouquinho. Cientistas até dizendo que fofocar faz bem. Então, quando a gente consegue vigiar a nossa língua, a gente consegue salvar vidas. Porque não estou dizendo apenas de maldição, mas o poder que a língua tem de destruir a vida de alguém, de acabar com a honra de alguém. Às vezes uma palavra maldita no tempo errado pode causar uma dissensão, um divórcio, uma separação, uma série de problemas. Juvenis, se vocês não conseguirem controlar a língua de vocês, aquilo que você fala sobre os outros, sobre a realidade de outras pessoas, vocês estão correndo um grande perigo. Por quê? É o que o Thiago disse. Isso aí. Quem não controla a sua língua não controla mais nada no corpo. E interessante, Tainara, uma coisa muito interessante que acontece muito dentro do meio evangélico. É quando você controla, quando você fala mal daquilo que você não conhece. Então você começa a falar coisas que você não sabe. Aí eu vou falar do irmão que você não sabe porque ele não vem na igreja. Você não sabe por que ele está faltando. Aí você critica porque ele não vem na igreja. Você critica o seu pastor. Você critica o seu líder. Isso gera uma dificuldade. É um pecado que vai levar muita gente para o inferno. É a maledicência. Porque as pessoas não sabem a seriedade do que um pecado desse vai levar as pessoas. Porque não tem nada a ver, vamos falar, não tem nada a ver, eu tô falando a verdade. Quem sabe que é a verdade é com você. E pode parecer que os nossos pensamentos não têm peso diante de Deus, mas são o que pensamos e sentimos que influenciam as nossas atitudes. Então, é por isso que temos que estar alinhados com o Espírito Santo no que pensamos e nos nossos sentimentos.
por meio da palavra, nós sabemos que é nessa medida que o Senhor Jesus ele se revela. Ele diz que aqueles que têm os mandamentos e os guardam, estes são os que te amam, e a este ele se revelará. Então, se a gente quer ter comunhão, intimidade com o Senhor, devemos sim avaliar o que pensamos e o que sentimos. Uma coisa muito interessante, Bill, sobre o que a Luana acabou de trazer pra gente, eu lembro, acho que isso faz uns 3 ou 4 anos atrás, em que o pastor Jairo, ele pregou esse texto de Tiago, ele falou sobre a maldição que a gente carrega se a gente não controlar a nossa língua. E eu comecei a orar sobre isso. E aí, certa vez, numa jornada de oração, num sábado à tarde, eu tava vendo os stories e eu vi um story de uma pessoa aqui da igreja e essa pessoa tava no shopping, tal, se divertindo, tal. E eu vi aquela situação. Eu falei, poxa, no dia da jornada de oração, um dia de consagração, assim, a pessoa no shopping. Mas pensei comigo. Aí, a jornada começou e essa pessoa não veio na jornada de oração. Falei, nossa, não acredito. Pensando comigo, né? Essa pessoa não veio na jornada, faltou para ir no shopping, que absurdo. E aí, uma pessoa comentou comigo, você viu que fulana tá no shopping? E aí me deu tanta vontade de falar naquela hora. Eu vi, que absurdo, isso não se faz. Por isso que fulana tá desse jeito, por isso que não melhora nunca. Eu fico trocando as coisas de Deus. Mas naquele momento eu lembrei da palavra do pastor sobre a língua. E eu guardei. Eu não falei nada. Não falei nada. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. Não falei nada com ela. E passou, e aquilo ficou no meu coração. E aí, isso foi no sábado, na segunda-feira eu vi essa pessoa. E aí eu falei assim, quer saber, em vez de julgar ela, eu vou tentar ajudar ela. Talvez ninguém nunca falou pra ela, olha, fulana, né, isso não é legal e tal. Eu falei, olha, eu vi que você faltou sábado, aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, amiga, aconteceu. Eu saí do shopping, tava vindo pra igreja, eu desmaiei. A minha glicose, aconteceu isso e tal. Fui levada às pressas para o hospital, convulsionei, explicou toda a situação. Assim, a minha cara, sabe, foi no chão. Eu não tive, assim... Eu só pedi perdão a ela, pedi perdão mesmo. É aquilo que eu falei, as pessoas não sabem o que falam. Exatamente. E naquele momento eu falei assim, Deus, obrigada por não ter falado mal da minha irmã, porque eu não sabia o que tinha acontecido de fato. Eu acho que tudo é um modo que você fala. Meu irmão, faltou um culto. Aí você vai perguntar, por que você não veio ontem? É diferente de falar assim, olha, senti sua falta. Eu senti sua falta. Você fez isso falta é temperança. Aqui. Você fez falta isso aqui. Isso é temperança. Olha que diferença que dá. Não é verdade, Luana? Sim. Olha a diferença. Você fala assim, poxa, Luana, senti sua falta aqui ontem. Você imagina como o senhor sentiu. Não precisa falar assim, poxa, por que você não veio na igreja? Onde você estava? Eu tô te cobrando. Tá fazendo o quê? Não, você fez falta. Sim. Então o modo é um equilíbrio de saber falar. Então, eu aprendi com um amigo muitos anos atrás. Você pode falar tudo, desde que você saiba falar. Não é isso? O que a palavra nos ensina? A gente tem que saber conduzir a nossa vida dentro de um equilíbrio. Entendeu? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas nós temos que ter um equilíbrio. Sem equilíbrio, nós não vamos conseguir vencer e chegar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós estamos falando aqui sobre ter autocontrole sobre os nossos sentimentos. E, às vezes, a gente pensa que não é possível isso acontecer. Só que a palavra de Deus diz que nós falamos daquilo que somos cheios. Então, se abrimos mão de passar tempo no celular, de uma série que não vai acrescentar em nada para ler a Bíblia, estar presente nos cultos, nos enchemos de Cristo. E assim a gente vai poder ter autocontrole sobre o que sentimos, porque Ele vai nos lavar, vai direcionar. E como a Luana falou sobre os sentimentos e tal, nós temos nossos instintos naturais. Por exemplo, Bill, se alguém te afronta, se alguém te empurra, se alguém bate, naturalmente o nosso instinto é se levantar assim, querer devolver na pessoa, da mesma moeda. A gente tem esses instintos naturais. Se alguém nos ofende, na mesma hora, toma lá da cara, não? Nossos instintos naturais são assim. Isso, carnal. Pecaminosos, né? Carnal. O carnal. Quando você está na carne, você é sujeito. Mas quando você está em espírito, a Bíblia fala que você dá alta face. Sim. Os instintos naturais são justamente os instintos carnais. É normal. Porque nós, querendo ou não, a nossa carne, ela puxa para aquilo que é carnal. Não tem jeito. Por mais que você queira ser espiritual em todo mundo, mas a carne, ela puxa pra carnalidade. Você tem que guerrear pra ser espiritual, não pra ser carnal, porque carnal você já é naturalmente. Aí que entra o nosso autocontrole. Aí que entra a gente entender
quem mora dentro de nós, entender quem nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Se a pessoa me ofende, eu não preciso ir nela, eu não preciso devolver na mesma moeda, eu não preciso, eu sou um filho de Deus. Isso aí, isso aí. Deus me criou. Eu tive até uma experiência para contar para vocês. Eu tenho, no meu trabalho, eu trabalho com um público. E aí eu tive uma situação, rapidinho, eu tive uma situação que uma pessoa me afrontou. E assim, a pessoa foi tão mal educada comigo, muito mal educada, de uma forma assim que eu tinha todo o direito de ser mal educado com ela, ou de mandar ela sair de dentro da minha loja, ou de não entrar no extremo de bater na pessoa, mas fazer aquilo que estava no meu direito. Mas eu decidi me calar. E a pessoa esbravejou, falou outras coisas e tal. Eu falei assim, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu não tenho nada, não devo nada ao senhor, o senhor também não me deve, e tá tudo certo. E passou-se um período de mais ou menos 3 a 4 meses, esse moço se converteu. E ele era pai de um amigo que era meu, que era diácono da igreja. Então, quando ele me viu na igreja, aquele moço, ele morreu de vergonha. Ele falou, pai, eu venho te pedir desculpa, porque eu fui grosso com você, eu tratei você muito mal, e eu vi que você é um homem de Deus, que você ficou calado, você não falou nada. E com todo respeito, irmão, deu vontade de bater naquele homem. Mas eu não bati, porque eu exerci a temperança naquele momento. E justamente aconteceu o que você falou. Você segura e Deus honrou lá na frente. Eu glorifiquei a Deus porque eu pude ver que esse moço se converteu, Tainara. Esse moço, Luana, recebeu a bênção do Senhor através de uma ação que Deus me deu esse equilíbrio. Através até do seu testemunho, né? Também, mas na hora você fala, é fácil? Não é. Não é. É fácil, Tainara? Não é mesmo. Nós que somos juvenis, por exemplo, é muito difícil o autocontrole, nossos instintos sexuais, por exemplo. Nós, a todo momento, somos bombardeados por muitas coisas na mídia. A pornografia, que é de tão fácil acesso, essa sexualidade que a gente vê na moda, em tudo, na maneira de se vestir, no comportamento. Então, até nisso, a gente tem que ter um autocontrole extremamente, para guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, para a gente não ser tomado por esses conceitos. Interessante o seguinte, essa palavra eu vou dar para vocês, vocês têm dado sobre meus filhos, eu tenho 2 meninos, 3, né, que tem Esté, e olha, a mais nova está com 21, e o mais velho com 27. Né? Somos 3 meninos. E a gente vê, eu ensinei todos os meus filhos a terem a temperança. E uma das coisas que vocês são bombardeados todos os momentos com essa parte de sexualidade, com todos, olha, vocês precisam fazer boas escolhas. Vocês precisam escolher bem. Vocês precisam estar atento. E querendo ou não, meu menino mais novo vai falar assim, pai, por que eu tenho que ser diferente? Porque você é diferente. Vocês não são iguais. O mundo não é igual a você. Você é forasteiro nesse mundo. Você não é daqui. Então, o Senhor tem preparado para vocês, juvenis, algo especial para cada um. Não precisa se apressar. O Senhor tem presente para cada um de nós. O Senhor está tudo pronto. É só nós esperarmos que Ele vai nos entregar. Mas o grande problema é que nós queremos deixar e fazemos a nossa vontade. Quando nós fazemos a nossa vontade, acontece o quê, Tainara? Dificuldades se levantam, não é isso? E dando outro parêntese, isso é tão sério, que o apóstolo Paulo, quando ele vai dar o aconselhamento para o seu considerado um filho, Timóteo, ele fala, fuja dos desejos da sua mocidade. Porque ele dá uma ênfase tão grande, não brinque com o autocontrole. Há certas situações, Bill, há certas coisas que nós não devemos nem brincar, a gente não deve nem tentar resistir, a gente deve fugir. E fugir, muitas vezes, é um autocontrole. Fugir em determinadas situações. José não fugiu? Exatamente. E aí, talvez, agora na mente dos juvenis, surge assim, como, né? Como ser guiado pelo Espírito, como ter temperança. A gente fala rotineiramente com vocês que o exemplo, ele arrasta. E a gente trouxe aqui a história de Davi, Sansão, Salomão, que foram grandes pessoas, mas que não foram bons exemplos para a gente seguir nessa área. E se a gente olhar todas as escrituras e para todas as pessoas que vocês conhecerem, elas serão exemplos, mas não serão um exemplo perfeito. O nosso exemplo perfeito é Cristo. Jesus. Ele nos ensinou a sermos temperantes. E eu quero pegar até o gancho do exemplo que o Bill trouxe sobre Moisés. Moisés, ele tinha tudo. Ele era o filho da filha de Faraó.
E Moisés, ele teve que fazer uma escolha. Juvenil, para você vencer, você vai ter que fazer a escolha certa. E é todos os dias, em todos os momentos. Apareceu o vídeo, fechar o celular. Apareceu a situação, largar essa conversa. E olha o que o texto de Hebreus 11 diz sobre Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A gente vai voltar agora lá no início da aula. Juvenil, você tem que entender uma coisa, Moisés era muito rico. Os historiadores estudando, né, os tesouros do Egito, acharam um tesouro que era de fato, poderia ser de um faraó. E estava lá as escritas de Moisés. Moisés, ele era muito rico. E ele abandonou isso porque ele entendeu. Opa, o pecado, esse prazer, é só por um pouco de tempo. Mas eternamente eu viverei com Cristo. Então ele preferiu sofrer com Cristo, alguém que ele não tinha nem visto, porque Jesus vai nascer muitos anos depois. Então ele escolheu viver pela fé, na esperança da vinda de Cristo, do que viver no pecado. Juvenil, você já conhece Jesus. Jesus é real no seu viver. Escolha viver por Jesus. Escolha olhar para Jesus. É olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que a gente vai vencer essa corrida, que a gente vai chegar no final. Os exemplos são a nuvem de testemunhas. Bill tá aqui, Luiz, Luana, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo torcendo para mim chegar, é verdade. O exemplo deles me move, sim, mas quem me motiva tá lá na linha de chegada é Jesus Cristo, Aleluia. que abriu, Aleluia. ele com seu sangue, ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos entrar no céu. Então não desista, continua percorrendo essa carreira que nos está proposta aqui nessa terra, que é só por um pouquinho de tempo e daqui a pouco a gente vai estar com Jesus na glória. Glória a Jesus. Amém. Amém? Então, hoje nós estudamos a temperança, e a temperança ela nos locomove a um equilíbrio. Não é isso, Tainara? Como Tainara falou, como a Luana tem falado, como o Luiz falou, nós temos entendido que o equilíbrio na vida do cristão, ele traz muito benefício. E também, quando não tem o autocontrole, ele também traz um malefício muito grande. Exemplos ruins que nós tivemos na palavra, pessoas que perderam as suas bênçãos, Sansão que brincou e perdeu, Salomão que acabou a sua vida na idolatria, Sim. Davi que pagou um alto preço muito caro, Muito caro. porque ele cometeu 2 pecados, foi o pecado de adultério e de homicídio. Então a gente vê que são porque tomaram decisões erradas. Então toda a aula está sendo dada nessa hora para que vocês possam pesar e ver que o fruto do Espírito, Jesus na nossa vida, ele vai conduzir nós a lugares, a passos verdejantes, a lugares melhores, é ele guiar. Às vezes nós queremos, eu quero o Senhor como meu pastor, né, Tainara? Mas eu quero que nada me falta, mas guiar, deixa que eu mesmo guio. Não, nós temos o Senhor guiar. O Senhor tem o melhor para nós, o Senhor sempre terá bênção na nossa vida, não vai faltar nada se nós tivermos o Senhor na nossa vida. Olhando meu relógio aqui, parece que finalmente chegou o nosso momento do quiz. A paz do Senhor, juvenis! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos agora aqui no nosso momento do quiz, onde faremos algumas perguntas para ver se você prestou atenção na aula. E confessa, esse momento aqui é o seu preferido da aula. Fala aí no chat, vai! Então, bora lá para a nossa primeira pergunta? Vem comigo! Primeira pergunta. E eu vou ter que usar o celular porque a memória hoje não está muito boa. De acordo com a lição, como podemos parecer com Cristo a cada dia? Alternativa A, devemos crescer doutrinariamente? Alternativa B, devemos cultivar o fruto do Espírito, olhando sempre para Jesus? Ou alternativa C, devemos olhar todos os dias para nós mesmos e apenas refletir nas nossas atitudes? Vamos lá? Tempo na tela! E acabou o nosso tempo e a resposta certa
Com certeza é a letra B. Devemos cultivar o fruto do Espírito olhando sempre para Jesus. Segunda pergunta. Qual exemplo a lição usa para associar a caminhada cristã de perseverança? Alternativa A, um atleta. Alternativa B, um artista. Ou alternativa C, um pastor. Mais uma vez, tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa para essa pergunta, se você respondeu a alternativa A, um atleta, você acertou. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. Qual foram os personagens da Bíblia usados como exemplos de falta de temperança, citados na lição? Alternativa A, Jacó, Daniel e Jesus. Alternativa B, José, Gideão e João. Ou alternativa C, Davi, Salomão e Sansão. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. E mais uma vez acabou o nosso tempo. E se você respondeu a alternativa B, José, Gideão e João, você errou porque é a alternativa C, Davi, Salomão e Sansão. E a nossa quarta e última pergunta é a seguinte: qual órgão do nosso corpo que a Bíblia enfatiza que devemos colocar freios? Alternativa A, o coração. Alternativa B, a língua. Ou alternativa C, os hormônios. E pela última vez, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa para essa pergunta é a alternativa B, a língua. E esse, juvenis, foi o nosso Momento Quiz. Espero que vocês tenham tanto conseguido responder as perguntas, quanto conseguido aprender e absorver mais da nossa lição. Então, queridos juvenis, então agora é a hora da nossa oferta. Agora, o Pix, o QR Code aqui tá aparecendo aqui na tela. A gente também tem PicPay, a gente também tem transferência bancária e também temos o projeto dos 1000 valentes. O voto para comprarmos esse espaço maravilhoso. Esse espaço que vocês estão vendo que a RBD está sendo gravada, que está aparecendo aí na tela, o campo, todo esse espaço gigantesco que Deus nos agraciou. Por favor, participe conosco, seja também abençoado por Deus. Amém? Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Obrigada a todos que ofertaram. Vamos fazer uma oração para finalizar a nossa aula. Senhor, muito obrigada por este momento de aprendizado. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que é a única capaz de nos guiar. Senhor, ajude-nos em nos mover em domínio próprio, em amor, em paciência, Senhor. Seguindo os Teus passos, que essa palavra venha frutificar em nosso coração. Pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, juvenis. Tchau, tchau.